igualdade processual. Igualdade processual, vocês podem achar também com o nome de paridade de armas, né? O fundamento está no artigo 5º caput da Constituição, né? Porque o artigo 5º caput vai dizer que todos são iguais perante a lei, né? Então é um esses princípios mais importantes, né? A igualdade processual. Então o que é que isso significa? Significa que durante o processo as partes têm que, em primeiro lugar, ter as mesmas oportunidades de apresentar argumentos e têm que ser tratadas igualitariamente. Então, diante da apresentação, do surgimento de um documento, tanto o Ministério Público quanto a defesa tem que ter a mesma oportunidade de falar sobre esse documento, de se manifestar sobre esse documento, de se manifestar sobre um determinado fato. Então elas têm que ter as mesmas oportunidades. Um juiz ele não pode dar mais oportunidades ao Ministério Público do que à defesa. E o contrário também é verdadeiro. Não pode dar mais oportunidades à defesa do que ao Ministério Público de forma desarrazoada. E elas têm que ser tratadas igualitariamente. Não é possível que o juiz conceda um prazo, por exemplo, para alegações finais. O que são alegações finais? O sujeito foi acusado, tem uma denúncia contra ele, foi recebida a denúncia, foi feita a audiência, e aí depois da audiência tem a oportunidade para as partes, acusação e defesa, fazerem as suas alegações finais. Imagine que um juiz concede 10 minutos, 20 minutos para o Ministério Público, que é a regra de alegações finais, e 10 minutos para a defesa, só a metade para a defesa, ou o contrário. Então, isso não é possível de ser feito porque as partes têm que ser tratadas igualitariamente. Isso é o que se chama de paridade de armas. Qual é a importância disso? Isso é indispensável para a manutenção do sistema acusatório. Sistema acusatório. O que é isso? Em processo penal, existem dois sistemas. Existe um sistema inquisitivo e o sistema acusatório. O sistema inquisitivo é um sistema mais antigo, em que não havia separação entre quem acusava e quem julgava. A mesma pessoa que acusava era a pessoa que julgava. É um sistema que surgiu lá na Idade Média, vocês se lembram daquele contexto da caça às bruxas. E o sistema acusatório é que há uma nítida separação entre quem acusa e quem julga. E mais do que isso, a produção probatória, em regra, tem que ser guiada pelas partes, pelo Ministério Público e pela defesa. De modo que cabe ao juiz apenas julgar. Cabe ao juiz apenas julgar. Por quê? Porque o juiz ele teria que estar equidistante em relação às partes. A mesma distância em relação às partes. Se o juiz determina muita produção probatória, entende-se os defensores do sistema acusatório, é que ele está muito interessado na condenação. Se ele está muito interessado na condenação, ele está mais perto da acusação do que da defesa. E o juiz ele não pode estar mais perto de uma parte em detrimento da outra. Ele tem que estar equidistante entre as partes. Tudo isso é propiciado pelo princípio da igualdade material. Consequência desse princípio, o réu não pode se defender sozinho. O réu não pode se defender sozinho. Imagine, temos o órgão do Ministério Público, de um lado, sujeito que é bacharel em direito, um sujeito que tem que só para fazer o concurso tem que ter 3 anos de atividade jurídica, ou seja, de experiência jurídica, passa num dos concursos mais difíceis do Brasil, que é o concurso para o Ministério Público. E aí, de um lado está esse sujeito com experiência jurídica, com conhecimento jurídico, que passa em uma seleção pública dificílima. Imagine do outro lado, está um analfabeto. E ele teria que se defender sozinho. Não tem conhecimento jurídico, nem sabe falar direito, muitas vezes. Vem de uma estrutura, não foi para o colégio, porque teve que trabalhar na roça. Imagine se isso é algo que parece com uma igualdade processual. Não é. Então esse sujeito, ele tem que ser defendido por alguém que tenha um conhecimento apto, que esteja apto a defendê-lo. Ou seja, que também seja um bacharel em direito, se for o caso, também tenha passado no concurso, no caso o concurso da Defensoria Pública, que é tão difícil quanto o concurso do Ministério Público, ou defendido por um advogado que passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Então, esse réu não vai poder defender sozinho porque isso seria um tratamento desigual. Ah, mas o réu nunca vai poder se defender?
Vai. Se o réu ele for advogado, então ele pode se defender. Uma autodefesa. Ele pode se defender se ele for advogado, se ele é assim ou quiser. Se ele é assim ou quiser, ok?